agora eu trouxe várias notícias sobre a Microsoft. E vocês lembram do tempo que a comunidade do Linux escrevia Microsoft com o cifrãozinho aqui? Tá ligado? Isso aqui é muito nostálgico pra mim. Eu faço isso só pela nostalgia, porque a Microsoft não é uma empresa pior que as outras, tá ligado? Eu deveria também botar Google com cifrão em algum lugar, ou Alphabet e tal, mas é só porque é nostálgico. Eu trouxe uma notícia aqui do Tecmundo e eu vou ler sobre o layoff de 6 mil pessoas que a Microsoft fez e depois eu trouxe alguns outros artigos pra gente debater coisas correlacionadas com isso, beleza? Então, olha só, a Microsoft demite cerca de 6 mil funcionários em nova reestruturação. A empresa confirmou que dispensou 3% dos colaboradores como parte de um projeto de otimização. O processo envolveu vários setores e inclui também pessoas do Brasil. Então, olha só que foda, 6 mil pessoas é 3% da Microsoft. Se você só lê o 3%, parece que foi um layoffinho, né? Mas 6 mil pessoas foram, como esse verbo que os brasileiros inventaram agora, layoffadas com a sangue frio na Microsoft, tá? Então, assim, ó, a Microsoft anunciou nessa terça-feira, dia 13, já foi há umas 2 semaninhas, né, uma nova rodada de demissões na companhia. Ao todo, 3% do atual quadro de funcionários da empresa foi afetado, o que na prática significa algo em torno de 6 mil pessoas. A companhia, como um todo, declarou ter 228 mil colaboradores na metade do ano passado. Esse é o maior layoff da história da Microsoft em 2 anos, período em que várias empresas de tecnologia também enxugaram o quadro de colaboradores. O motivo não envolve desempenho, mas reduzir camadas de gerenciamento para aumentar a agilidade das equipes, tá? Então, assim, isso aqui quer dizer que essas pessoas elas não foram necessariamente demitidas, que nem diz, porque estavam sem fit cultural, estavam trabalhando mal. Eles só querem trabalhar com menos pessoas, tá? Vamos ver se a gente consegue ter mais detalhes sobre os motivos que eles disseram também. Ó, nós vamos continuar a implementação de mudanças organizacionais necessárias para melhor posicionar a companhia para o sucesso em um mercado tão dinâmico. ChatGPT, gere um lero-lero para mim. Desculpa, Copilot, gere um lero-lero para mim. Disse a empresa por meio de um comunicado enviado ao site CNBC sem fornecer mais explicações. Quais foram os setores afetados? Segundo as poucas informações liberadas sobre o assunto, Não vai falar? Tá, eu vou falar. Esse layoff da Microsoft é de se deixar puto. Como pode uma empresa com lucros milionários no quartil e ainda faz emissão? Não consigo pensar que um dia vou aposentar nessa área de tecnologia. Valeu, desenvolvedor cansado pelo R$1. Mas então, cara, vamos literalmente falar sobre isso quando eu acabar o texto, porque eu acho que o próprio lucro deles, o lucro dessas empresas, ele também está relacionado com essas questões de layoffs. Nós vamos falar sobre isso, tá? Praticamente todas as áreas da Microsoft foram afetadas em alguma escala, por isso essas demissões. Isso significa que setores como desenvolvimento, games, produtos e vendas, por exemplo, podem ter sido reduzidos. Diversas regiões ao redor do mundo foram afetadas, mas o local que mais teve saídas foi a sede da empresa na cidade norte-americana de Redmond. Por lá foram 1.985 pessoas dispensadas de uma vez só, incluindo profissionais que trabalhavam com engenharia de software e gerenciamento de produto. Isso é uma coisa que eu vi. A gente não tem os números certos, tá? Mas eu já vi pessoas se perguntando se todo mundo que saiu, por exemplo, era da parte técnica ou se eles estavam diminuindo, sei lá, quadros de outras partes, sei lá, tipo o pessoal da cozinha, sabe? Não, parece que foi das partes técnicas, mas a gente não tem o breakdown dos números, né? O Brasil também foi um dos países com funcionários desligados, como mostra uma publicação de engenharia de software no LinkedIn. Até o momento, a companhia não forneceu mais detalhes, tá? Outras demissões, e daí eles falam aqui das demissões, a gente até já falou do canal dessa aqui, ó, em 2024, que foi 1.900 pessoas, tá? Que foi a da Activision Blizzard. E tinha duas coisas especiais sobre isso. Uma é que a Microsoft tinha comprado a Activision Blizzard e lá no contrato tava que não era para ser uma compra para demitir as pessoas, né? Era uma... enfim, tinha uns termos lá na compra de que eles não poderiam fazer isso. Eles fizeram a princípio, eu não vi se rolou alguma repercussão deles terem feito isso, mas esse aqui a gente trouxe e a gente achou que 1.900 pessoas era muito. Hoje nós estamos falando de 6K pessoas, tá? Então, assim, algumas coisas. Tem um vídeo bom, eu vou recomendar para vocês, um vídeo bom do meu xará, né, Lucas Montano, que ele fez sobre esse layoff e eu achei legal ver a perspectiva dele, porque, enfim, ele é a pessoa que me chamou de comunista da TI, né, ele não é um comunista da TI, ele não é exatamente o mesmo viés político meu e ele fez umas análises boas sobre isso e, enfim, coisas que não dá para deixar de pensar. As próximas notícias que eu vou trazer para vocês são basicamente mostrando como a Microsoft tem buscado automação e inteligência artificial para substituir essas pessoas. Esse é um dos pontos. Outra coisa que a gente tem que entender é que o layoff ele pode ser muito positivo para as empresas. Como?
além de, né, não preciso só pagar esses salários. Porque algumas empresas, e quando a gente estava falando, por exemplo, da Activision Blizzard ali, isso fica muito claro. Elas operam com relatórios semestrais, bimestrais, esse tipo de coisa. E os gastos que elas vão apresentar, os lucros que elas vão apresentar, eles vão estar anualmente, semestralmente, em algum tipo de relatório, né? Para os resultados da empresa vão estar ali. Se a empresa fez um projeto muito grande, que demandou muitos funcionários, muito poder de trabalho, contratou muitas pessoas, declara isso como um investimento no início do projeto, entrega o projeto, valoriza as ações das empresas, o projeto começa a dar dinheiro, e daí depois ela ainda consegue demitir essas pessoas, e daí diz assim, a previsão é que agora nós temos esse projeto aqui, mas os gastos, né, com o pessoal que a gente tem vão ser menores no próximo semestre, menores no próximo ano. Isso pode ser o combo perfeito para eles. Eles desenvolvem o produto e eles ainda declaram não bem lucro, né, mas uma redução dos gastos no próximo relatório. Então isso é muito comum na indústria de jogos e é basicamente o que a gente vê nesses produtoras AAA, produtoras gigantes, que é essa coisa de acabou o projeto e demite o estúdio inteiro. E por que também é muito bom para eles demitir esse estúdio inteiro, não só para eles, mas para todas as empresas, porque isso inunda o mercado de trabalhadores que estão procurando emprego e é, né, o velho mercado de reserva, né, o exército industrial de reserva. Se tem muitas pessoas com o mesmo nível de expertise teu, né, que estão procurando a mesma vaga de emprego, nesse momento a sua força de trabalho foi desvalorizada, você é um produto que já está em abundância no mercado, então o teu salário também desce. Então para as empresas também é bom, elas podem indiretamente lucrar, né, com essa questão do relatório que agora vai ficar mais bonito no próximo semestre, e daí além de tudo, quando eles tiverem que recontratar para o próximo projeto e daí dizer que é um investimento, colocar todos esses trabalhadores, eles já estão desesperados procurando emprego. Então isso é um dos grandes motivos porque a gente vê direto layoffs na área de tecnologia agora, porque é uma área que inflou muito no período ali da pandemia e tal, e não fazia sentido demitir essas pessoas, porque realmente tinha muita coisa para fazer, tinha muito desenvolvimento acontecendo, mas agora elas voltam para essa dinâmica, né? Ou pelo menos cada vez mais parece a dinâmica do mercado de games, que é isso, que é contrata, demite, e a empresa sempre ganha, né? Ganha quando contrata, ganha quando demite, e tem essa questão dos trabalhadores. Mas daí eu vou trazer umas outras notícias, que isso aqui foi mandado por um amigo meu, que eu até vi ele no chat aí. Mas então eu agradeço aí o Esper que me mandou essa notícia. O JavaFX falou: tu tá me dizendo que se uma empresa faz layoff, todas as empresas ganham? É exatamente isso que eu tô dizendo. O capitalismo é maravilhoso. Pelo menos no momento do mercado como a gente tá agora, tá? Nesse momento de mercado é exatamente isso que eu tô dizendo. Então olha só, Satya Nadella está viciado em IA. Então tem esse trechinho de um artigo maior que eu trouxe aqui embaixo, da Bloomberg. Só que, sinceramente, eu não consegui quebrar o paywall da Bloomberg. E daí eu disse, pau no cu da Bloomberg, eu não vou ler esse artigo, eu nem queria. Pera aí, ó. O Sil mandou R$10, muito obrigado por superchat. Não há um centavo investido na indústria e no capitalismo que não seja para reduzir custos com as pessoas. O sonho mijado é o ancapistão de robô 100% automatizado de tanto que gostam de gente. Concordo, tá? No capitalismo, a evolução tecnológica, ela sempre trabalha para que a gente tenha uma redução da necessidade dos trabalhadores. Só que como os trabalhadores ainda precisam do seu trabalho para se sustentar, isso acaba não sendo bom para a classe trabalhadora, tá? Então, indiretamente, em alguns momentos, a gente vai ter benefícios tecnológicos, as coisas vão melhorar e tal, mas a gente nunca sai dessa situação de que a gente precisa trabalhar. E uma frase que eu gosto sempre de falar quando a gente está falando da automatização 100%, e eu até tinha pensado em falar ela aqui hoje de novo, mas a frase que está lá no Ideologia Californiana, do Andy Barbrook, é: se tu tá ganhando trabalho de graça, alguém teve que fazer aquele trabalho. Não existe um robô escravo sem alguém escravizar de verdade. E ele estava se referindo exatamente a esse trabalho invisível que tem todas essas ferramentas tecnológicas de automação, que ele é feito em algum lugar por alguma pessoa, tá? Então isso é bastante importante. Vou ler aqui, tá? Por que Satya Nadella, que se vocês não estão ligados, é o CEO da Microsoft, ele está viciado em IA. Olha só. O Copilot, né, que quem não sabe é o assistente de IA da Microsoft, consome a vida do Nadella fora do escritório também. Ele gosta de podcasts, mas ao invés de ouvir podcasts, ele pega as transcrições dos podcasts e bota no aplicativo do Copilot no seu iPhone, inclusive devia ser um Windows Phone, né, Satya, mas beleza. E daí
ele pode conversar com seu assistente de voz sobre o conteúdo do episódio no seu carro enquanto ele está dirigindo até Redmond. No escritório, ele pede para o Copilot dar resumos das mensagens que ele recebeu no Outlook e no Teams e fala com pelo menos 10 agentes do Copilot Studio. Ele enxerga eles como seus gerentes de IA, delega a preparação de reuniões para eles, a pesquisa e outras tarefas. E daí ele fala, eu gosto de pedir para as pessoas digitarem um e-mail para mim. O Nadella faz uma piada, notando que o Copilot é muito bom em triar as suas mensagens, tá? E daí todos os comentários, né, nessa postagem aqui que o cara botou, acho no Blue Sky, essa fotinho aqui que eu roubei era assim, né? Nós estamos fodidos. We're so fucking cooked, tá ligado? O cara gosta de IA mesmo, tá ligado? Não é hype, não é tipo, é porque ele quer vender a coisa. O cara tem ele e mais seus 10 amigos de IA fazendo tudo de IA na sua casa, tá? Inclusive, isso lembra muito um trechinho, vejam o ensaio e a leitura também aqui no canal sobre ideologia californiana. Lembra um trechinho pra mim que tem lá no final, que ele fala sobre a automação esqueci o nome, de um presidente dos Estados Unidos lá também. Mas enfim. Isso aqui é só uma introdução pro fato de que, assim, a Microsoft, ela tá querendo cair de cabeça mesmo no uso de ferramentas de IA, na integração de ferramentas de IA para o desenvolvimento. Porque, que nem eu disse, se esses layoffs eles têm bastante a ver com dinheiro, pressão de mercado, né, a manipulação da oferta de trabalhadores e tal, também existe a promessa molhada, né, dos CEOs de, ok, essas ferramentas de IA vão substituir muitos trabalhadores, vão deixar o trabalho muito mais otimizado e nós vamos precisar ter equipes menores. E daí, pelo menos, né, a gente tem um quentinho no coração de ver essas coisas dando um pouquinho errado. E é muito, muito engraçado essa postagem aqui no Experience Devs, /r/Experience Devs, que a pessoa postou dizendo, o meu novo hobby é ver os programadores da Microsoft lentamente ficando malucos tentando fazer o Copilot escrever código para eles. Por quê, tá? Porque a Microsoft lançou uma ferramenta que é o Copilot no GitHub e tu pode conversar com ele para ele resolver teus problemas. Já tem uns outros bots que funcionam assim. Eu esqueci o nome do bot que especificamente faz isso no GitHub, mas tem. O Diego Nobre falou, quando os comunistas vão usar IA para combater o fascismo e a exploração da classe trabalhadora? Então, Diego, ninguém tá impedindo ninguém de fazer isso, tá? É só fazer, brother. Inclusive, eu já uso IA para fazer várias coisas, já escrevo vários programas, estou para fazer para vocês um conteúdo de como eu tenho usado IA. Não tem ludismo, não tem, a gente não precisa usar IA, tá ligado? O grande problema é que, às vezes, a IA é uma promessa vazia e ela não faz muita coisa. Inclusive, o que eu sempre estou chamando a atenção para vocês é que a gente precisa usar essas ferramentas para fazer coisas que vão ter resultados na vida real. Mas ninguém está impedindo e eu acho que a gente usa, tá liberado. Não vou ser eu que vou te impedir, beleza? Mas o que eu acho que eu estou tentando... Eu vou continuar aqui e eu acho que eu vou responder um pouco a tua pergunta, mas muito obrigado pela doação só que até eu não queria parecer tão, talvez, seco e ríspido nessa coisa, mas é que eu realmente não vejo quem está impedindo. Eu vejo que tem pessoas que têm, às vezes, uma crítica muito intensa e acham que moralmente a gente não deveria usar isso, mas inclusive eu acho que são a minoria e às vezes estão corretos na coisa que a gente faz, porque a IA ela é 50% sendo muito bonzinho hype, tá? E nem sempre ela tá nos ajudando a fazer as coisas de verdade, tá? Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas tá autorizado, tá? Sinceramente tá autorizado. Inclusive eu tenho chave da Manus IA, se vocês quiserem convite para Manus IA, beleza? Então assim, é bem engraçado, porque daí o que aconteceu? Eles começaram a usar isso no repositório do .NET da Microsoft, que é open source, está aberto lá no GitHub. Eles estão usando isso publicamente. E daí é meio cringe, sabe? Já vou responder o universo programado ali, grande camarada que apareceu. É meio cringe, porque o que acontece? Eu vou pegar uma postagem aqui e mostrar pra vocês, tá? Aqui o Copilot resolveu um bug, né? Ó. iOS Globalization, implement compare info version, não sei o quê. Aí ele, eu fiz isso, eu fiz não sei o que, isso fixa tal coisa. Aí, é bom, só que eles estão fazendo isso publicamente, tá? Então, aí vem aqui, isso aqui é um bot também. O cara diz assim, Copilot, tem um erro de build nas plataformas da Apple. Aí ele, tem um erro de build por causa disso, fixed, né? Daí, Copilot, ainda tem um erro de build nas plataformas da Apple, por favor, conserte. Obrigado, não sei o que, eu arrumei.
Aí Copilot, parece que tal coisa tá retornando um negócio errado dele. Consertei aqui. Aí o cara, isso não parece certo, não sei o quê. Aí uma baita conversa aqui com o Copilot. 102 comentários. E isso é a experiência do Vibe Coding, vocês já devem ter tido isso, que às vezes ele só não consegue fazer o código, tá ligado? Só que o que é engraçado, e eles disseram, tá? Os desenvolvedores da Microsoft se pronunciaram sobre isso e disseram: ninguém tá nos obrigando, não tem uma arma na nossa cabeça, a gente tá fazendo isso mesmo porque a gente quer ver como é que tá funcionando a tecnologia, a gente acha que vai ser uma automação muito importante, mas parece muito que o Satya Nadella, que eu acabei de descrever para vocês, que ele tá piradaço na IA, tá dizendo: ô pessoal, vamos programar assim e vamos mostrar para o mundo inteiro, vamos fazer isso no nosso repositório open source, tá ligado? A Microsoft adora fazer esses demos que não dão muito certo, assim. Vamos fazer isso no nosso repositório aberto. E daí as pessoas começaram a trollar eles, tá ligado? Isso aqui é muito feio, tá ligado? Porque, tipo assim, a discussão que eu tenho com a IA, eu não quero que as pessoas fiquem vendo. É quase... Sabe quando tu tá... Trabalho para a Samsung e o escritório de Suwon baixou a lei de que o uso de IA para desenvolvimento é obrigatório. Imagino que para outras empresas grandes seja igual. Eu também acho. Então a Lain falou: muito obrigado pela doação de R$5. Eu também acho, porque isso é uma coisa que a gente já tá vendo, assim. Não é questão que os programadores estão curtindo muito usar IA e tem que usar. Tem uma pressão de que eles têm que usar essas ferramentas. Vocês trabalham na área, vocês estão ligados também. E é uma pressão de que, assim... Se você não está fazendo isso, você não quer ser produtivo, qual é? Você quer que a gente seja menos produtivo que as outras empresas. E também porque, assim, ó, falou Samsung, estamos falando da Microsoft. A Microsoft desenvolve essas ferramentas. Se eles conseguirem provar que ficou muito bom a gente usar essas ferramentas, obviamente isso sobe o preço das ações deles. Isso é um comportamento que tem até uma polinização cruzada entre as Big Techs, sabe? Tal Big Tech assina as ferramentas de todas as outras, porque não importa se eu não fiz essa ferramenta, né? Se o Gemini entrar num hype, a gente vai entrar na IA do Google de vídeo daqui a pouco, isso sobe as ações de todas as empresas de IA. Daqui a pouco vai ser eu que vou inventar alguma coisa. Eles estão sempre tentando criar essas coisas, então isso é um dos motivos também. Deixa eu só voltar aqui. O Universo Programado, né? Grande camarada que a gente até fez o react do vídeo dele falando sobre um assunto muito parecido sobre vibe coding. Ele disse: eu fico me perguntando, pra que tudo isso? Toda essa loucura por produtividade? Vocês também estão com preguiça de todo esse lance de não poder nem dirigir sem estar produzindo ou aprendendo algo? Com certeza. No campo da IA, especificamente das empresas, o que eu tô tentando conversar com vocês é que é proposital. Eles precisam, né, mostrar essa produtividade, eles estão... É parte do hype. E também aquela coisa, se a Microsoft descobrir uma maneira de fazer isso aqui funcionar muito bem, eles vão ganhar muita grana, tá? Mas voltando aqui pro nosso roteiro, que eu queria mostrar? Eu tinha pegado o comentário aqui, bem engraçado, que acho que era na segunda ou terceira issue lá, que deram, o modelo disse assim... eu corrigi os testes nesse commit. Daí a pessoa responde: os testes ainda estão falando dele. Talvez os modelos sejam humanos, afinal, né? Afinal, eles são humanos, porque isso é uma experiência extremamente humana, né? Às vezes tu falando com o cara que é júnior na empresa, que tá começando, ou tu mesmo, né? Quando tu tá iniciando num projeto, tu não sabe a coisa direito, tu fala lá com a pessoa que tá revisando tuas PRs, né? Olha só, tá pronto aqui, daí a pessoa... Tudo errado, faz tudo de novo. E daí tu faz tudo de novo. Assim, legal, tá um pouco melhor, mas ainda tá tudo errado. Aí, tipo, tá legal, mas tem que ter os testes. Daí, vou fazer os testes. Tá falhando todos os testes. Daí tu fica assim, será que eu não apago sua porra desses testes tudo? Daí a pessoa, não, aprende a escrever os testes, tá ligado? Eles estão fazendo isso com a IA. Porque eu não sei se eu cheguei a dizer, a ideia toda é que os programadores, que são programadores provavelmente talentosíssimos, que recebem muita grana, estão perdendo tempo sendo babá da IA Copilot para ela escrever o código lá. E que nem eu disse, só é muito engraçado. Só é muito engraçado ver os caras perdendo muito tempo tentando explicar pra IA: ô meu, não faz isso, ô meu, tá? E daí é essa outra que literalmente aconteceu, né? Por favor, conserte todos esses testes que estão causando esses erros de build. E daí o robô faz a coisa, e daí agora os outros testes estão falhando. É outra coisa que aconteceu nessas postagens. E daí todo mundo tava rindo. E é isso que o Pequi falou, assim, todo mundo dando react, todo mundo rindo e tal. Tem essa coisa muito engraçada que acontece no GitHub às vezes, que os programadores vão se divertir nos comentários, sabe? Eles pegam a pipoquinha e vão ver briga em repositório, só que agora era a pessoa brigando com o robô, sabe? Mas, enfim... Eu acho que a gente já explicou um pouco que isso tem a ver com a tendência da Microsoft de, não, a gente tem que usar essas ferramentas, né? Eles estão fazendo o que a gente chama que é o dogfooding, que é quando tu mesmo usa tuas próprias ferramentas, tu passa os perrengues com as tuas ferramentas para ver qual é que é, né? Mas é engraçado. E daí, nesse sentido, tá?
a Microsoft fez uma coisa interessante por alguns motivos essa semana, que é assim, as notícias, não acreditem, tá? As notícias tem várias dizendo, Microsoft liberou o Copilot como código aberto. Aí eu fiquei assim, tipo, caralho, o Copilot inteiro, porque até onde eu sei, o Copilot é um modelo para programação deles que usa um chat GPT ou alguma coisa da OpenAI por trás para fazer. Só que não é verdade. Eles não liberaram o Copilot, eles liberaram um assistente Copilot para o Visual Studio, VS Code, né, desculpa, como código aberto. O que é bastante interessante, porque, em resumo, muita gente usa o VS Code, que é um editor de código, software aberto da Microsoft também, licença MIT, né, para programar no dia a dia, e o Copilot é a ferramenta da Microsoft de IA que tu pode usar para programar junto contigo, ler o teu código, ele tem um iframezinho ali que tu pode digitar as coisas, ele consegue modificar as coisas ali dentro. Eu não uso ele no dia a dia, mas ele funciona assim. E isso aí é uma coisa que um modelo que tem dado tão certo, é bem mais proveitoso do que ficar conversando com o bot no GitHub e ficar botando promptzinho ali, aqui e ali, copiando e colando, que tem começado a surgir forks, né, do VS Code, que implementam basicamente a mesma coisa com outros modelos, com o modelo da Cloud, com, sei lá, DeepSeek, outros do ChatGPT, outros modelos especializados. Eu tô tentando lembrar o nome, tem uma coisa que se chama Windsurf, tem o Cursor, tem o Lovable, alguns desses não são, eu acho que o Lovable é do GitHub lá, né? Mas enfim, e talvez a Microsoft tenha notado que esses forks do Visual Studio, do VS Code, eu sempre erro o nome, que estão dando muito certo, que estão começando a ganhar grana, estão ganhando investimento, tá ligado? Pode ser uma coisa que pode acabar tirando o foco deles, pode ser que as pessoas acabem criando um projeto que é o VS Code, mas que não é mais deles e que tem todas essas coisas. Então parece que eles disseram assim, vamos pegar esse assistente de implementar IA dentro da coisa e vamos deixar open source para as pessoas usarem o nosso produto, fazerem coisas baseadas em cima do nosso produto, ao invés de fazerem os forks, às vezes fazerem os projetos separados, e a gente vai ter mais controle aqui, porque o que a gente quer mesmo é estar inserido nesse loop, é que as pessoas usem as nossas ferramentas, é que a gente possa colocar dentro das nossas cadeias de valor isso, e não que a gente tenha dentro da nossa só o segredo que a gente pode fazer, porque tá todo mundo fazendo coisas iguais, sabe? Então parece que foi essa a ideia que eles tiveram, tá? E, enfim, eu acho que é uma jogada inteligente deles. Num anúncio muito parecido, que não tem bem a ver com IA, mas eu aproveitei para trazer aqui junto, a Microsoft liberou o WSL como código aberto, que para mim esse nome ele também é um pouco enganador, porque o WSL é o Windows Subsystem for Linux. E quando eu falo Windows Subsystem for Linux, parece que eu estou falando de alguma coisa para rodar Windows dentro do Linux. Na realidade é o contrário. Ele é um sistema de Linux, né, para tu rodar dentro do Windows, então ele tem um terminalzinho, tem algumas ferramentas, permite tu rodar binários de Linux, eu não sei qual é a compatibilidade disso, mas ele é meio que um pequeno emuladorzinho de Linux e das ferramentas que a gente precisaria ter num bash ali, para tu fazer isso dentro do Windows, sem tu precisar ir para o Linux, tá? Então isso é uma coisa que para o pessoal que é obrigado a usar Windows ou que quer usar Windows, mas ainda quer ter as ferramentas de desenvolvimento do Linux, é bastante útil, tá? E enfim, o pessoal que escrevia há 20 anos atrás, escrevia a Microsoft com cifrão, a gente já fica com aquele medo de que a Microsoft tem muito isso, de que eles querem abraçar as coisas para depois se apossar das coisas, né? Então isso é uma coisa que deixa a gente com o pé atrás, mas a princípio legal, a Microsoft está contribuindo com software livre agora. Essa coisa de abraçar e de estar sempre no meio tem muito a ver com essa questão do assistente do Copilot ter sido lançado livre também, tá? E daí como, enfim, isso aqui eram as notícias sobre a Microsoft, sobre os projetos de IA, como isso tem a ver com os layoffs e coisas assim.